Boa tarde, fiquemos todos em pé.
De joelhos. De pé. Oremos. Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, destruístes a morte que o primeiro pecado transmitiu a todo o gênero humano. Concedei que nos tornemos semelhantes ao vosso Filho, e assim como trouxemos pela natureza a imagem do homem terrestre, possamos manter pela graça a imagem do homem celeste. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo será bem-sucedido. Sua ascensão será a mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava, que nem parecia ser um homem, ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado, e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta, ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para o olharmos, não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tampávamos o rosto. Tão desprezível era. Não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos, fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosqueiam. Ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos e, por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal,
nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos. Oferecendo sua vida em expiação, ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por essa vida de sofrimento, alcançará a luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Tornei-me o próprio do inimigo e o desprezo e zombaria dos vizinhos, e objeto de favor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua. Os corações me esqueceram como um morto, e tornei-me como um vaso espedaçado. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito.
Mostrai serena a vossa face ao vosso servo, e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiar. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Leitura da Carta dos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvor e honra a vós, Senhor Jesus. Louvor e honra a vós, Senhor Jesus. Jesus Cristo se tornou obediente até a morte numa cruz, pelo que o Senhor Deus o exaltou e deu-lhe um nome muito acima de outro nome. Louvor e honra a vós, Senhor Jesus. Louvor e Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, Jesus saiu com seus discípulos para além da torrente de Cedron, onde havia um jardim, no qual entrou com seus discípulos. Judas, o traidor, conhecia também aquele lugar, porque Jesus ia frequentemente para lá com os seus discípulos. Tomou então Judas a coorte e os guardas de serviço dos pontífices e dos fariseus, e chegaram ali com lanternas, tochas e armas. Como Jesus soubesse tudo o que havia de lhe acontecer, adiantou-se e perguntou-lhes: A quem buscais? Responderam: A Jesus de Nazaré. Disse-lhes: Sou eu. Também Judas, o traidor, estava com eles. Quando lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Perguntou-lhes ele pela segunda vez: A quem buscais? Disseram: A Jesus de Nazaré. Replicou Jesus: Já vos disse que sou eu. Se é, pois, a mim que buscais,
deixai estes ir. Assim se cumpriu a palavra que disse: dos que me deste não perdi nenhum. Simão Pedro, que tinha uma espada, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O servo chamava-se Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Enfia tua espada na bainha. Não hei de beber eu o cálice que o Pai me deu? Então a coorte, o tribuno e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o ataram. Conduziram-no primeiro a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Caifás fora quem dera aos judeus o conselho: convém que um só homem morra em lugar do povo. Simão Pedro seguia Jesus, e mais outro discípulo. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote, e entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote. Porém Pedro ficou de fora à porta. Mas o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu e falou com a porteira, e esta deixou Pedro entrar. A porteira perguntou a Pedro: Não és acaso também tu dos discípulos desse homem? Respondeu ele: Não o sou. Os servos e os guardas acenderam um fogo, porque fazia frio, e se aqueciam. Com eles estava também Pedro de pé, aquecendo-se. O sumo sacerdote indagou Jesus acerca de seus discípulos e da sua doutrina. Jesus respondeu-lhe: Falei publicamente ao mundo, ensinei na sinagoga e no templo, onde se reúnem os judeus, e nada falei às ocultas. Por que me perguntas? Pergunta àqueles que ouviram o que lhes disse. Estes sabem o que lhes ensinei. A estas palavras, um dos guardas presentes deu uma bofetada em Jesus, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus: Se falei mal, prova-o, mas se falei bem, por que me bates? Anás enviou o preso ao sumo sacerdote Caifás. Simão Pedro estava lá se aquecendo. Perguntaram-lhe: Não és, porventura, também tu dos seus discípulos? Negou-o, dizendo: Não sou. Disse-lhe um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha: Não te vi eu com ele no horto. Mas Pedro negou-o outra vez, e imediatamente o galo cantou. Da casa de Caifás, conduziram Jesus ao pretório. Era de manhã cedo, mas os judeus não entraram no pretório para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Saiu, por isso, Pilatos para ter com eles e perguntou: Que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe: Se este não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Disse então Pilatos: Tomai-o e julgai-o, vós mesmos, segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus: Não nos é permitido matar ninguém. Assim se cumpria a palavra com a qual Jesus indicou de que gênero de morte havia de morrer. Pilatos entrou no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Jesus respondeu: Dizes isto por ti mesmo, ou foram outros que te disseram de mim? Disse Pilatos: Acaso sou eu judeu? A tua nação e os sumos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo,
os meus súditos certamente teriam pelejado para que eu não fosse entregue aos judeus, mas o meu reino não é deste mundo. Perguntou-lhe então Pilatos. És, portanto, o rei? Respondeu Jesus. Sim, eu sou o rei. É para dar testemunho da verdade que nasci e vim ao mundo. Todo o que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos. Que é a verdade? Falando isso, saiu de novo, foi ter com os judeus e disse-lhes: Não acho nele crime algum, mas é costume entre vós que pela Páscoa vos solte um preso. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então todos gritaram novamente e disseram: Não, a este não, mas a Barrabás. Barrabás era um salteador. Pilatos mandou então flagelar Jesus. Os soldados teceram de espinho uma coroa e puseram-lhe sobre a cabeça e cobriram-no com um manto de púrpura. Aproximavam-se dele e diziam: Salve, rei dos judeus. E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu outra vez e disse-lhe: Eis que vou-lo trago fora, para que saibais que não acho nele nenhum motivo de acusação. Apareceu então Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Pilatos disse: Eis o homem. Quando os pontífices e os guardas o viram, gritaram: Crucifica-o, crucifica-o. Falou-lhes Pilatos: Tomai-o vós e crucifica-o, pois eu não acho nele culpa alguma. Responderam-lhe os judeus: Nós temos uma lei, e segundo essa lei ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus. Essas palavras impressionaram Pilatos. Entrou novamente no pretório e perguntou a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe respondeu. Pilatos então lhe disse: Tu não me respondes? Não sabes que tenho poder para te soltar e para te crucificar? Respondeu Jesus: Não terias poder algum sobre mim, se de cima não te fora dado. Por isso quem me entregou a ti tem pecado maior. Desde então Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus gritavam: Se o soltares, não és amigo do imperador, porque todo o que se faz, rei se declara contra o imperador. Ouvindo essas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Litóstrotos, em hebraico, Gábata. Era a preparação para a Páscoa, cerca da hora sexta. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Mas eles clamavam: Fora com ele, crucifica-o. Pilatos perguntou-lhes: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Entregou-o então a eles para que fosse crucificado. Levaram então consigo Jesus. Ele próprio carregava a sua cruz para fora da cidade, em direção ao lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos redigiu também uma inscrição e a fixou por cima da cruz. Nela estava escrito: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Muitos dos judeus leram essa inscrição, porque Jesus foi crucificado perto da cidade, e a inscrição era redigida em hebraico, em latim e em grego. Os sumos sacerdotes dos judeus
disseram a Pilatos: Não escrevas, Rei dos Judeus, mas sim, este homem disse ser o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: O que escrevi, escrevi. Depois de os soldados crucificarem Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram delas 4 partes, uma para cada soldado. A túnica, porém, toda tecida de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: Não a rasguemos, mas deitamos sorte sobre ela, para ver de quem será. Assim se cumpria a Escritura: repartiram entre si as minhas vestes e deitaram sorte sobre a minha túnica. Isso fizeram os soldados. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que ele amava, disse à sua mãe: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a levou para a sua casa. Em seguida, sabendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir plenamente a Escritura, disse: Tenho sede. Havia ali um vaso cheio de vinagre. Os soldados encheram de vinagre uma esponja e, fixando-a numa vara de isopo, chegaram-lhe à boca. Havendo Jesus tomado do vinagre, disse: Tudo está consumado. Podemos nos ajoelhar. De pé. Os judeus temeram que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque já era a preparação e esse sábado era particularmente solene. Rogaram a Pilatos que lhes quebrassem as pernas e fossem retirados. Vieram os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro, que com ele foram crucificados. Chegando, porém, a Jesus, como o vissem já morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança e imediatamente saiu sangue e água. O que foi testemunho desse fato o atesta, e o seu testemunho é digno de fé, e ele sabe que diz a verdade, a fim de que vós creiais. Assim se cumpriu a Escritura: nenhum de seus ossos será quebrado. E diz em outra parte a Escritura: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas ocultamente por medo dos judeus, rogou a Pilatos a autorização para tirar o corpo de Jesus. E Pilatos permitiu. Foi, pois, e tirou o corpo de Jesus. Acompanhou Nicodemos, aquele que anteriormente fora de noite ter com Jesus. Levando umas 100 libras de uma mistura de mirra e aloés, tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no em panos com os aromas, como os judeus costumavam sepultar. No lugar em que ele foi crucificado, havia um jardim,
e no jardim um sepulcro novo, em que ninguém ainda fora depositado. Foi ali que depositaram Jesus, por causa da preparação dos judeus e da proximidade do túmulo. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar um instante. Amados filhos, esta cerimônia, às 15h, nos transporta a esse momento crucial da nossa história. Infelizmente, meus queridos filhos, o Pai havia sonhado para nós algo maravilhoso, mas o nosso pecado quebrou isso tudo. O pecado de Adão e Eva foi muito grave, porque foi um pecado contra o amor de Deus. Eles não aceitaram esse amor de Deus e eles colocaram o amor a si mesmos acima do amor de Deus. E não percebiam que fazendo isso estavam apenas abraçando a infelicidade. Porque na nossa vida, toda vez que nós escolhemos o amor de Deus, nós seremos felizes. Sabe, meus filhos, quando nós escolhemos amar a nós antes do que o próprio Deus, certamente seremos infelizes, porque o nosso coração não precisa da gente. O nosso coração foi criado pelo infinito, pelo próprio Deus, e o nosso coração precisa dele para ser feliz. E por causa da falta dele, nós temos uma sede que buscamos saciar em tantos lugares e esquecemos que é tão perto que está essa felicidade, essa saciedade, essa paz. Nós pensamos que para sermos felizes precisamos ter muita coisa, alcançar muitas coisas. Nós pensamos que para ser felizes precisamos de honras desta terra, e tudo isso passa. O que realmente precisamos para ser felizes é viver e morrer na graça de Deus. Viver e morrer na graça de Deus. É isso que nós precisamos. Adão e Eva não enxergaram isso e ofenderam o Deus infinito. E a dívida que contraíram meus filhos era grande demais para que nós pudéssemos pagar. Como nós, finitos, limitados, poderíamos sanar uma ofensa cometida contra o infinito? Poderíamos sacrificar todas as pessoas da terra e esse sacrifício ainda não seria suficiente, porque o infinito foi ofendido. Ele que ama-nos infinitamente, mas que é justo. Meus filhos, Deus não pode deixar de ser justo. Se Ele deixasse de ser justo, Ele não seria mais Deus. A justiça é algo que é próprio dEle. Ele é justo. E por isso algo contraído contra a própria justiça dEle, Ele mesmo precisa sanar, se nós não alcançarmos. E vejam vocês, Ele mesmo se faz homem e vem pagar a dívida que nós contraímos. Somente Ele podia oferecer um sacrifício de valor infinito, nós não podemos. E então Ele vem, nasce entre nós, assume nossa natureza humana, nos ensina tudo o que precisamos para bem viver. E hoje nos ensina também a bem morrer. E lá, meus queridos filhos, no alto da cruz, hoje nós vemos o céu se debruçando diante do Calvário, diante da cruz. Nós vemos ali nosso Senhor entregando a sua vida, entregando todo o seu sangue, seu amor por cada um de nós. Manso e humilde como um cordeiro, se entregou por cada um de nós. Mas, queridos filhos, esse sacrifício naquele momento obedecia à vontade do Pai, que é justo, do Filho que nos ama e quis se entregar por nós, mas estava sujeito à nossa justiça. E aí, meus filhos, nós, seres humanos, somos capazes das piores crueldades. E bem nos disse o profeta Isaías, na primeira leitura de hoje, que nem aparência humana
ele tinha mais. Nosso Senhor foi destruído pelos homens, pela inveja dos judeus, pelo pecado da humanidade inteira que ali se fazia presente. Ele foi destruído em todo o seu corpo, desfigurado, foi espancado, foi flagelado, foi coroado de espinhos, foi arrastado pelas ruas durante o espancamento, foi condenado a carregar o próprio instrumento no qual ele morreria, a subir uma montanha com isso, apanhando sob chicotadas e dor. E lá no alto, meus filhos queridos, nosso Senhor consuma o sacrifício mais importante de todos. O sacrifício que nos tirou das garras da morte, o sacrifício que nos tirou das garras do maligno, o sacrifício que nos resgatou do pecado, meus amados filhos. E foi então ao meio-dia que ele foi pregado na cruz, e às 15h ele morreu. Por isso, essa cerimônia de hoje começava com a prostração do sacerdote. Nosso Senhor morre às 15h. Um eclipse se fez do meio-dia até às 15h. Quando ele morreu às 15h, um terremoto abalou a terra. O Criador morria pela sua criatura, mas não morria sendo amado, morria sob blasfêmia e dor. Poucos corações naquela primeira sexta-feira santa estavam ali amando Jesus. Estava ali sua mãe, em pé, assistindo tudo aquilo, porque precisava permanecer em pé. Se ela caísse, ele perderia um rumo, uma força, uma coluna de sustentação. E ela assistia o sacrifício do nosso Salvador. Estavam ali São João, o mais jovem dos apóstolos, que foi o mais corajoso naquele dia, porque era o discípulo casto, o discípulo virgem, e já dizia as bem-aventuranças: os puros verão a Deus. Ali debaixo de sangue não se revelava a derrota. E aqui, meus filhos, a mensagem forte de hoje: não se revela a derrota na cruz, a cruz revela a vitória. Debaixo do sangue vencia a mansidão, debaixo da dor vencia a força, debaixo de todo aquele alarido, daquele barulho, daquelas blasfêmias, vencia a generosidade e o amor de um Deus que, pregado com os braços abertos, nos ensina que nos espera para nos abraçar, para nos receber, para nos aconchegar. De um Deus que é puro amor, mas que não nos salvará se nós não o permitirmos. Deus nos respeita tanto e nos ama tanto que nós ficamos constrangidos, meus queridos, hoje, às 15h. E é impossível ouvir esse evangelho sem comover-se. É impossível ouvir que deram bofetadas no rosto de Jesus, o nosso Jesus, que deram socos no rosto do nosso Jesus, que o espancaram, que o arrastaram, que o pregaram e o mataram numa cruz. E mesmo depois de já morto, já não bastasse terem judiado dele ainda vivo, com uma lança ferem o seu coração. Porque nada em Jesus foi poupado, nem mesmo o seu coração. Antes que a lança transpassasse o coração de Jesus, ele já tinha sido ferido, por uma ferida muito maior que a da lança, os nossos pecados, a maldade da humanidade, porque Deus acredita em nós. Às vezes, meus filhos, a gente para de acreditar na humanidade. Eu sei que muitas vezes, quando a gente vê os noticiários, as guerras, tantas coisas ruins, a gente para de acreditar na humanidade.
Mas não devemos parar, sabe por quê? Porque Deus acredita em nós. E toda vez que vocês olharem para um crucifixo, lembrem, Deus acredita em nós. Ele sabe que nós podemos. Ele nos fez para muito mais do que nossa natureza pecadora nos arrasta. Ele nos fez para sermos muito melhores do que já fomos até o dia de hoje. E amanhã podemos ser melhores, para que nenhuma só gota desse sangue seja derramada de forma injusta. E essa justiça agora, quem faz somos nós. O sangue de Cristo, meus filhos, precisa ser aplicado na nossa vida. O sangue de Cristo, meus filhos, precisa ser aquilo que vai nos adubar, aquilo que vai nos fertilizar na nossa vida. Precisamos produzir frutos, porque todos brotamos de uma árvore, não mais a árvore do pecado lá do Gênesis, onde havia uma serpente. Agora nós brotamos da árvore da cruz. Essa é a árvore na qual nós estamos enxertados. E o sangue do nosso Senhor é a sua seiva. É esse sangue que nos revigora, que nos fortalece e que nos levanta. Na cruz nós não vemos derrota jamais. Na cruz nós não vemos fraqueza jamais. A cruz é a vitória e será para sempre esse santo sinal. Daqui a pouco nós vamos desvelar a cruz. O primeiro sinal religioso que volta a ser mostrado desde que começou a Semana Santa. Porque dela veio a salvação, foi dela, dessa árvore que traz em seus braços o próprio Senhor. E por isso, meus queridos filhos, eu recordo a vocês, esse dia santíssimo de Sexta-feira Santa, seja esse dia de encontro com esse Cristo que tanto nos ama, que tanto nos quer e que se entrega e se entregou por cada um de nós. Houveram muitas passagens tristes naquela Sexta-feira Santa. Judas, que vendeu Jesus por moedas de prata. Cuidem, filhos queridos, moedas nunca vão substituir nosso Senhor. E Judas, por pôr sua felicidade nas moedas, perdeu toda a esperança e acabou no total desespero. Não está nas moedas a felicidade. Pilatos, que entregou Jesus apenas para ter o poder, a felicidade não está no poder. O poder ameaça o tempo todo, o poder é traiçoeiro. Aqueles que vestem a púrpura em alguém num dia, no outro dia o crucificam. O poder é traiçoeiro, é um amigo infiel. A felicidade não está no poder. Entregou a ele os judeus por inveja. E a inveja é tão perigosa e tira a nossa paz. E percebam que coisa ruim e tão pequena e mesquinha para que nossa vida seja determinada por isso. Tua vida, lembra, meu filho, tua vida, lembra, minha filha, não depende nem dos outros. Tua vida depende da tua união com Deus. Não te esquece disso. Os outros, às vezes, vão nos trazer alegrias bem grandes, mas às vezes vão nos trazer tristeza e dor profundas. E por isso nossa alegria não também tem que estar nos outros. A razão do nosso viver tem um nome, é Jesus Cristo. Pilatos fez uma pergunta hoje: o que é a verdade? Não sabia Pilatos que Jesus já tinha respondido essa pergunta antes. Jesus disse: eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. Por isso recordem-se, filhos queridos, aqueles que veem na cruz a morte não entenderam a cruz até hoje. A cruz é a árvore da vida. Assim como a semente tem que deixar de ser semente para virar uma árvore, assim a cruz nos recorda que pelo sacrifício do Senhor vem a vida.
Esta é a árvore da vida. Esta é a fonte da vida. Este, o nosso Senhor, Jesus, é a nossa vida. Que assim seja e que essa Sexta-feira Santa marque profundamente nossos corações no amor de Deus. Nesta hora em que os anjos tapavam o rosto para não presenciar a maldade que nós fizemos, nos recordemos que temos um sumo sacerdote. Como nos dizia a segunda leitura de hoje, e esse sumo sacerdote é Jesus Cristo. E que Ele oferece o verdadeiro sacrifício para a expiação dos nossos pecados. Não um sacrifício comum, mas o seu próprio sacrifício, o dom da sua vida, a entrega de si por cada um de nós. Vamos amá-lo e servi-lo. E nesse momento, filhos queridos, faremos a grande oração universal. A nossa terra precisa de oração. E nós vamos rezar por vários tipos de pessoas de toda essa terra. E vamos rezar com todo amor. Eu sei que vocês trazem no coração suas preces e vamos unir todas elas a esse momento tão especial e colocar nesse dia, onde nenhuma missa é celebrada, porque nosso Senhor morreu na Sexta-feira Santa, colocar nesse dia o nosso pedido de perdão pela humanidade, que ainda crucifica Jesus, quando diz não à sua graça, não ao seu amor, e esquece que só estamos aqui, que podemos estar aqui e ainda estaremos, porque o seu sacrifício se renova durante todo o ano sobre o nosso altar. Sacrifício consumado às 3h da Sexta-feira Santa, pão eucarístico que nos alimenta em todas as missas e vem morar no nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus. Que o Senhor e nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila para a sua própria glória. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor, para que vossa Igreja presente no mundo inteiro persevere inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Leão XIV, para que Deus nosso Senhor, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente da sua Igreja para governar o povo santo de Deus. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, em cuja sabedoria tudo tem seu fundamento, dignai-vos escutar nossos pedidos e protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão que governais por meio dele possa crescer em sua fé. Por Cristo nosso Senhor. Oremos pelo nosso bispo, Dom Adalberto, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da Igreja e por todo o povo fiel. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos.
Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos pelos vossos ministros, e fazei que todos, pelo dom da vossa graça, vos sirvam com fidelidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos catecúmenos, que são aqueles que se preparam para o batismo. Que o Senhor e nosso Deus abra os ouvidos dos seus corações e a porta da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus nosso Senhor. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos filhos e filhas tornais fecunda a vossa Igreja, aumentai a fé e o entendimento dos catecúmenos, para que, renascidos na fonte do batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que nosso Deus e Senhor se digne reunir e conservar na unidade da sua Igreja todos os que vivem segundo a verdade. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais os que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, para que lhes conceda crescer na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai benigno as preces da vossa Igreja, que o povo da primeira aliança chegue à plenitude da redenção, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos que não creem no Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também eles ingressar no caminho da salvação. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem em Cristo, que caminhando sob o vosso olhar com sinceridade de coração encontrem a verdade, e nós, amando-nos melhor uns aos outros, participando com maior solicitude do mistério da vossa vida, sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa bondade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando de coração sincero o que é reto, mereçam chegar ao Deus verdadeiro. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade, vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós,
tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos por todos os governantes, que Deus nosso Senhor, segundo sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração, para que a verdadeira paz e liberdade de todos se revele. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão os corações dos seres humanos e os direitos dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a prosperidade das nações, a segurança da paz e a liberdade religiosa, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos, amados irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos, vele pela segurança dos viajantes, repatrie os exilados, dê a saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Chegue até vós as preces dos que clamam em sua aflição. Sejam quais forem os seus sofrimentos, para que em suas provações se alegrem com o socorro da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde e adoremos. Eis o lenho, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde e adoremos. Eis o lenho, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde e adoremos.
Amados filhos, já tendo a cruz diante de nós, e assim obedientes à palavra do Salvador, e formados pelo seu divino ensinamento, nós ousamos dizer: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém.
neste instante, a chorar e chorar, irmãos, já que foi nossa maldade que o fez tanto padecer. Ó cristãos, por piedade, com Jesus vinde sofrer. De temores assaltados no jardim, quando se viu todo o peso do pecado em sua alma recaiu. Correu sangue de seu corpo, uma grande profusão. Ele quase como morto, curva a fronte até o chão. Judas vem dissimulado, vem fingindo abraçar o covarde desalmado, quer assim o atraiçoar. Do traidor imitadores, sois vós que ofendeis a Deus, vós cristãos e pecadores, sois piores que o judeu. Entre mãos de vios soldados cai nosso Redentor, e seu povo profanado traz sinais de seu furor. Eu também, com que maldade, meu Jesus, quando pequei, vossa augusta divindade, quanta vez não ultrajei. Assim preso e amarrado, é levado a Caifás, por quem é mais maltratado do que na casa de Anás. De mil modos afrontado, nosso pio Salvador, vê-se por fim condenado como vil blasfemador. Quem não só dos inimigos vê-lhe causa de pesar, um discípulo dos queridos vem no 3 vezes negar, mas o Redentor benigno, com seu brando e meigo olhar, faz nascer na alma do indigno um leal vero pesar.
sentença de Pilatos, ousa o povo preferir o pior dos celerados ao Senhor que vem remir. Mas indigna preferência tenho feito muita vez, contra Deus dando sentença, preferindo a malvadez. Que suplício horroroso, meu Jesus, que padecer no seu corpo tão formoso, um soldado viu bater. O inocente é flagelado até sangue derramar, e o Senhor que sou culpado, nem meus crimes sem chorar. A coroa dura serva sua fronte transpassou, nosso crime de soberba desse modo condenou. Vê cristãos que muito gozas e te entregas a folgar. Um cristão não é de rosa que se deve coroar. Já no ombro fatigado vai levando a grande cruz, para a morte condenado, conduzisse-no Jesus. Derretido de cansado, desce 3 vezes cair, tanto, ó Deus, nos obstado, nosso crime redimir. No madeiro enfim pregado, uma voz solta perdão. Tem de Pai do céu amado, dos algozes compaixão. O terrível atentado não hesita a perdoar, assim quando injuriado se deve um cristão vingar. Oremos. Ó Deus eterno e todo-poderoso, que nos renovastes pela sua santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra da vossa misericórdia, para que pela participação neste mistério vos consagremos sempre a nossa vida.
Por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos filhos, agora procederemos ao beijo da cruz, onde todos vocês terão a oportunidade de se aproximar e beijar a Santa Cruz nesse dia tão especial da Sexta-feira Santa. Durante o beijo da cruz é feita uma coleta, e eu quero recordar vocês, filhos, que essa coleta é dirigida integralmente à Terra Santa, uma terra que tem tanto sofrido. Por isso, aqueles que puderem, com certeza estarão ajudando, porque os cristãos lá sofrem muito. Sofrem humilhações de todos os lados e dificuldades. Esse ano, no Domingo de Ramos, em séculos, o cardeal foi impedido pela primeira vez de entrar na Igreja do Santo Sepulcro por causa das guerras que lá acontecem, né? Não agora buscando culpados, mas aquela terra ainda precisa conhecer o sangue de Cristo que ali foi derramado. E os cristãos que lá estão são corajosos, passam muitas dificuldades, a eles é negado o trabalho, a eles é negado várias coisas, porque eles são cristãos. Por isso a coleta de hoje será toda destinada à Terra Santa, a esses cristãos que mantêm os santuários da nossa religião, onde o próprio Senhor viveu. A coleta é feita àqueles que puderem, é claro, quando a gente vai chegando pertinho da cruz, pedindo a nosso Senhor que ajude a trazer paz ao nosso mundo. E filhos queridos, eu gostaria também de lembrar que hoje às 19h temos a procissão do enterro de nosso Senhor. Ele foi descido da cruz por volta das 18h, e por isso às 19h teremos a procissão do enterro, que sai aqui da matriz, dá uma volta aqui no centro e retorna aqui na matriz. Se vocês puderem participar, será muito bonito. E é uma ocasião também de testemunho público, de amor a Jesus, no dia da Sexta-feira Santa. E a cerimônia de hoje, ela não tem bênção final, porque ela não termina hoje. A cerimônia de hoje termina amanhã, às 7h da noite, 19h, com a solene vigília pascal. E assim, vamos chegando ao último dia do tríduo, amanhã. Hoje sentimos nosso coração doer de dor pela morte do Senhor, mas Ele venceu na cruz. E amanhã na vigília vamos testemunhar essa ressurreição gloriosa do nosso amado Jesus. Desde já eu quero agradecer, nós tivemos orações sem parar, de ontem, do final da missa, até hoje às 15h aqui na capelinha. Jesus não ficou sozinho nem uma hora. Muito obrigado, filhos, pelo amor, pelo carinho de vocês. Eu digo a vocês, filhos, se nós que somos limitados sabemos retribuir, Deus que é bondoso mais ainda, que Ele recompense o amor, a oração de vocês durante a noite, a madrugada, o dia de hoje, ontem. Crianças, adultos, jovens, idosos passaram por aqui. Que Deus seja louvado. Fizemos horas e horas de adoração. E agora o Padre fará uma oração sobre o povo, e em seguida podemos fazer a fila como para a comunhão e nos aproximar para beijar a Santa Cruz. Inclinai-vos. Que a vossa bênção, Senhor, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção eterna se confirme. Por Cristo nosso Senhor. Amém.